Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos rapidamente dar algumas dicas, algumas pistas sobre os 4 evangelhos que formam o coração, o centro do Novo Testamento. Nós temos o Evangelho de Marcos, que hoje é considerado o evangelho mais antigo, provavelmente escrito lá pelos final dos anos 65, 70, e Marcos, ele tenta apresentar Jesus de uma maneira simples, que era uma figura do Antigo Testamento. Então, em Marcos, Jesus vai aparecer como sendo o servo de Deus, o servo sofredor, que assume o sofrimento. O segundo evangelho é o de Mateus, e o evangelho de Mateus deve ter sido escrito depois dos anos 70, 75, e o evangelho de Mateus tenta apresentar Jesus na sequência daquilo que o povo judeu acreditava, à espera do Messias, aquele que seria o Salvador, aquele que seria o novo rei de Israel, que faria tudo certinho do jeito de Deus. O terceiro evangelho é o evangelho de Lucas. E Lucas, ele destaca em Jesus a sua humanidade e, ao mesmo tempo, faz com que a gente descubra que Jesus, na sua humanidade, é a revelação da misericórdia do Pai, da bondade do Pai, do amor do Pai. O quarto evangelho é o evangelho de São João. O evangelho de São João, ele está construído um pouco diferente dos outros evangelhos, né? Os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, você pode enquadrá-los um ao lado do outro e vão perceber que cada um complementa a realidade da vida de Jesus. São João, ele fala, além de outras coisas que não estão muitas vezes no evangelho, nos evangelhos anteriores, mas ele procura fazer com que as pessoas compreendam de uma maneira especial que Jesus também é Deus. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, o enviado por Deus, seu Filho. Por isso é que o evangelho começa falando que no princípio era o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. E esse Verbo é Jesus, que assumiu a nossa humanidade. Os 4 evangelhos tentam fazer com que você possa ter acesso à simplicidade da vida de Jesus, o Filho de Deus. E como você, seguindo os passos desse Jesus, possa ficar mais íntimo de Deus.